Olá, pessoal. Eu sou Flávia Ode, sou médica e sou presidente do Instituto Lanterna Luminosa, uma associação de terceiro setor que auxilia mulheres e seus filhos contra todos os tipos de abuso. E também comando o podcast Conexões Reais e, iniciando o mês de agosto, que é o mês do Agosto Lilás, que trabalha contra a violência doméstica e familiar contra a mulher, vamos ter um episódio muito especial. E eu estou aqui com minha amiga Lu Lucas. Se apresente. Boa tarde, eu sou Luciana Lucas. Eu sou policial civil no estado do Paraná já há 14 anos. Eu trabalho nessa linha de frente do combate à violência doméstica contra a mulher. Faço parte do podcast Elas Importam. Sou co-líder do Consegue Mulher também, a gente está sempre trabalhando nessa área. Estamos hoje aqui com duas convidadas muito especiais. Eu vou apresentar aqui a Roberta Massa, promotora de justiça. Pode se apresentar, Roberta. Olá a todos e todas, meu nome é Roberta Franco Massa, sou promotora de justiça aqui no estado do Paraná, vai fazer 16 anos, há mais de 11 anos em Curitiba. Hoje me encontro como titular da 7ª Promotoria de Justiça dos Crimes Dolosos contra a Vida, aqui de Curitiba, né, há mais de 6 anos no júri. Sou mestre e doutoranda. A minha pesquisa é voltada para a violência de gênero, né, especificamente violência contra as mulheres. Além de promotora, pesquisadora, sou também professora no Centro Autônomo do Brasil, Unibrasil, dou aula de Direito Penal, Direitos Humanos. E, além de promotora, pesquisadora, professora, uma grande entusiasta do assunto, poderia até dizer, por que não, uma militante, né? A gente também tem que ter um pouco da noção da responsabilidade, né? do nosso cargo, da nossa autoridade, do nosso papel na sociedade enquanto Ministério Público. Então, para mim, também é um grande prazer estar aqui com vocês para a gente bater o papo de hoje. E aqui também está a promotora Ticiane Pereira. Se apresente, Ticiane. Vocês trabalham juntas, não é mesmo? Sim, trabalhamos juntos, somos amigas e comadres. Bem, meu nome é Ticiane Pereira, eu sou promotora de justiça aqui no estado do Paraná há 15 anos, fazer 15 anos esse ano. Estou há 8 anos aqui em Curitiba, no Tribunal do Júri. Sou mestre em Direitos Fundamentais e Democracia e sou também uma entusiasta e militante, por que não? Porque nós temos essa função política, institucional política, de promoção de direitos humanos, e a igualdade é a base de tudo isso, a igualdade substancial em relação ao direito das mulheres. Mas, claro, no Tribunal do Júri, tanto eu quanto a Roberta, a gente trabalha nesse viés, mas também todos os outros crimes dolosos contra a vida que estão afetos ao julgamento do Tribunal do Júri. E o que levou vocês assim, a ter esse carinho especial pelo tema da proteção à mulher ou da violência contra a mulher? Conte um pouco dessa trajetória que levou a vocês estarem nessa frente. Bem, eu acho que quando se nasce mulher não se tem muita alternativa. Então, o problema é quase que dérmico e dérmico social. É a nossa pele que está ali em jogo. Eu, particularmente, venho de uma família feminina, tanto quanto a Roberta. Perdi meu pai muito cedo, com 14 anos. Então, minha mãe era uma delegada de polícia que ficou sozinha para cuidar de 4 filhas. Então, essa situação nos colocou, isso imagina, na Bahia, né? E ela sozinha lá cuidando da gente. Então, desde muito nova, a gente aprendeu a experimentar as dores e as delícias sociais e culturais de sermos mulheres. E minha mãe sempre implementou na gente um prazer muito grande da profissão dela, que trazia, e isso foi contagiando lá em casa, né? Todo mundo, menos a médica, eu tenho irmã médica, seguiu outra carreira, mas todo mundo está afeto a essa área jurídica. Eu tenho irmã delegada, tem outra agora que vai tomar posse como perita. Então, nós somos dessa área. E, claro, a maturidade e, principalmente, eu acho que esse foi o tom desse prazer à matéria e do engajamento institucional, político, depois virei promotora, que é a ideia de que nós temos que ocupar espaços sociais, né? A ideia do sair do espaço doméstico, a ideia de estar numa situação de poder. Nós exercemos uma função de poder. E a função de poder, ela culturalmente, eu particularmente experimentei que parece que ela não foi feita para a mulher, sabe? Das cadeiras que a gente senta, que não são acomodadas à nossa estrutura de corpo,
ao vocabulário que a gente está habituado, que é todo voltado ao masculino, do ponto de vista formal. Então, não tínhamos notícia desse conforto em estar no poder, exercendo nossa voz e abrimos caminho para outras. Então, isso tudo dentro também do Ministério Público, onde encontramos aí uma porta frondosa para a afirmação de direitos humanos. Foi fundamental que fizéssemos isso, e isso, claro, ao longo da minha trajetória, me fez querer fazer um mestrado nesse sentido, me especializar nesse sentido e exercer também no Tribunal do Júri essa defesa, que é no corpo de mulheres mortas ou sobrevivas, mas que estão aí também nessa luta de afirmação da sua própria existência enquanto mulher. Fantástico. E você, Roberta? É engraçado, a Tícia falou, além de trabalharmos juntas, nós somos já amigas de antes, né? Acabamos nos encontrando no Paraná, a Tícia vindo da Bahia, eu vim de São Paulo. Mas a gente tem também muita sinergia de coisas muito parecidas em nossas vidas. A Tícia é uma família de mulheres, eu também tenho irmãs mulheres somente, minha mãe, meu pai também já é falecido. Então, a gente vai se encontrando nessas experiências, né? E eu sempre costumo falar isso para a Tícia, eu procuro sempre ver muito espelho nela, né? Para você se sentir à vontade nesse local que ainda é tão masculino quanto o Tribunal do Júri. Mas o interesse de a gente começar a se especializar, né, um pouco, essa coisa de ocupar um espaço de poder, como bem colocado aqui pela Tícia, a gente vai vendo desde o primeiro dia da posse como promotora de justiça, sim, que não é bem o seu lugar. Não é bem o seu lugar. Aquilo não foi muito bem feito para você. Até você está lá, mas... Você está lá, mas assim, você ainda vai ter que ralar muito, se você, né? E eu lembro muito disso, né? Quando eu tomei posse como promotora de justiça, como os discursos que nos afetavam, a Tícia com certeza também passou por isso, né? Porque nós somos mandadas para o interior, né? E aí, nossa, há 16 anos atrás não é tanto tempo, é pouco tempo, mas se falava muito, né? Olha, cuidado com a roupa que você vai usar, o tipo de comportamento que você vai ter, as pessoas com as quais você vai conversar na comarca. Então, eram propostas, digamos assim, um pouco diferenciadas para as promotoras e para os promotores. Isso a gente vai experimentando e vai vendo que, mesmo tendo poder, autoridade, tanto conhecimento técnico quanto, né, os locais ainda não nos recebem da mesma forma. E isso vai te despertando interesse, um pouco de indignação, né? A questão de você também querer... Não, eu preciso mudar isso, né? Mudar não só para mim, mas também para as próximas que estão vindo, né? As próximas promotoras, elas não podem encontrar esse lugar, e eu não estou falando especificamente de Ministério Público, tá? Sistema de justiça como um todo. Sim. Né? Recentemente, nós estávamos até aqui falando, né? Mais um episódio horroroso. Que tomou uma grande repercussão, né, no país Tomou uma todo. grande repercussão. Com razão. Com razão, mas não é fato isolado. Isso acontece todos os dias, em todas as esferas de poder. Então, você vai vendo que, se você também não se mexer para mudar isso, você vai ser engolida. Exato. E óbvio que precisa também, há de se ter uma certa paixão pelo tema. E isso é mais uma convergência nossa. Nós somos apaixonadas por aquilo que a gente faz, aquilo que a gente trabalha, aquilo que a gente estuda. Então, eu acho que foi tudo levando para o caminho que tem que ser levado e que eu acho que era onde a gente deveria estar. Vocês estão falando de Ministério Público. Eu, na minha experiência em delegacias também, há 14 anos, eu também tenho essa mesma experiência. De a gente, quando eu entrei, de ouvir muito, olha, cuidado com a roupa que você está,
ou então piadinhas. Eu não sei se vocês chegaram a passar por isso. Eu nem imaginava que pessoas no nível de vocês tivesse tanto, ou fosse tão visível, né? Porque, por exemplo, na polícia é uma coisa que é muito escancarada. Muito. Não é uma coisa escondida, né? Velada. Agora, com vocês, é escancarado ou tem coisas mais veladas? Como que vocês têm que se comportar, né? Se impor muito? Porque, às vezes, quando a gente se impõe demais, aí nós somos loucas, histéricas, grosseiras, né? Qual que é vocês acham que é essa linha tênue ali, que para onde que vocês vão, para onde vocês não vão, nessa luta, para se impor? Eu acho que tem havido mudanças muito profundas e significativas. E, como a Roberta falou, quando a gente entra, né, eu vinha de uma família de mulheres que já exercem poder. Minha mãe era delegada de polícia. Então, eu fui assessora de uma corregedora geral, de uma desembargadora, então, lá na Bahia. Então, eu via o comportamento das mulheres. E a ideia de ter vindo assim, já para outro lugar, de outra cultura, porque é muito diferente. O Brasil é um Brasil de Brasis, eu costumo dizer. Eu acreditei que seria mais tranquilo. E como efetivamente eu vim para aqui, para o estado do Paraná, com a porta aberta do concurso público, o concurso público eu ganho igual ao meu colega homem, que também ganhou. Essa questão entre colegas, eu achava que ela era fluida. O que eu achei mais delicado é, por exemplo, essas orientações. Por exemplo, eu sempre amei o tribunal do júri, até quando eu estudava para concurso. E a gente ouvia assim, aquela orientação geral, não do professor e tal, mas que as mulheres no tribunal do júri deveriam ser mais comedidas, use coque no cabelo, roupas mais assim. E hoje, eu não sei se as pessoas veem, eu tenho algo de rebelde, eu só faço o júri de cabelo solto. Né? Eu quero que a minha expressão pessoal, eu estou ali com um discurso, ali não há pessoalidade, mas não tem como não trazer a sua pessoa como porta-voz de uma mensagem, né? E ali, no caso da gente, é a mensagem da afirmação do direito, da responsabilização penal de eventuais culpados. Então, assim, o que eu percebia era algo muito fluido, mas não diferente do mundo que a gente vive. Então, eu percebia que no Tribunal de Justiça, quando eu era assessora de uma desembargadora, eu percebia também que ela vivia situações muito delicadas, ela me contava a biografia dela, uma biografia de muita luta. A luta da minha mãe, que eu não preciso nem entrar em detalhes, né? Vinda do interior da Bahia, queria ser delegada de polícia, delegada lá em Salvador. Então, eu via os enfrentamentos que elas passavam. A gente já chega em um momento em que aquela dureza da fala objetiva já está mais, digamos assim, pelo menos a minha experiência, tá? Estava um pouco mais decantada. E eu tenho isso é pessoal, eu ouço algumas coisas e eu processo de uma maneira muito estranha. Eu acho que é algo de... quando eu ouço alguma coisa, olha, quando você for para o júri, faça um coque no cabelo. Eu não vou fazer coque. Então, eu já estava processando isso. Por quê? Porque eu sabia que em júri haveria de ser a minha voz, uma voz com expressão popular. E eu brinco muito com a Roberta, não se foge de quem se é. Não. Então, eu sou uma promotora de justiça, eu tenho independência funcional, nossa carreira nos traz essas condições de exercício livre, né? Garantias disso, eu vou usar todas elas dentro da legalidade. Então, que a nossa voz seja um veículo tranquilo e aberto de comunicação social. Então, assim, às vezes uma coisa ou outra que eu ouço, eu já nem processo mais. Mas ouvimos muitas vezes dizer, olha, fulano é mulher, mas ela é boa de júri. Ela é uma menina nova. Eu não sou tão nova assim, eu já tenho 15 anos de carreira. Ela está chegando agora. Não, a gente já está no júri há mais de 6 anos, 7. Então, enfim... A coisa hoje é mais velada. Eu, particularmente, eu tenho uma forma de processar as coisas bizarras, assim, que eu ouço de uma maneira, tá. Processo e já faço o contrário. E quando eu ouço aquelas coisas que todas as mulheres ouvem, do tipo, olha, eu sou delegado, eu sou juiz, eu sou promotor, deixa eu te dar um toque em alguma coisa. Claro. Estou aqui aberta para ouvir e tal. E para não aceitar. E para não aceitar. Mas eu acho também legal, não sei se a Tis tem, eu acho que ela também tem essa impressão, de que a gente também está vivendo agora, né? Por exemplo, a mãe da Tis delegada. Eu tenho certeza que quando ela entrou na carreira, ela teve que performar a dureza masculina, porque senão ela não teria espaço para trabalhar. Perfeito, exatamente. Ela teve que performar. E hoje a gente está vivendo um movimento contrário.
né? E eu acho que justamente pelas instituições como um todo, chegar num ponto que a gente fala, acabou, a gente não aguenta mais, a gente vai ter que mudar isso, vamos ter que mudar essa cultura. Então, estamos vendo movimentos de juízas, né? Movimentos de promotoras, de delegadas eu ainda não conheço, mas está havendo movimentos de advogadas em que está dizendo o seguinte, olha, eu não quero mais ter que performar o que os homens fazem, eu não quero mais ter que ser a durona, né? Não, eu quero ser eu quero ter direito à minha condição, à minha subjetividade. Performar como mulher, né? E ser respeitada por isso. Exato. Não mimetizar e geralmente mimetizar um comportamento ruim e inadequado do homem. Exatamente. Né? Uma dureza extrema, uma indelicadeza que não está ligada à firmeza. Nem sempre, né? Você ser o grosseiro. São estereótipos tão ultrapassados e que, na verdade, contribuem tanto para essa violência exacerbada que a gente vive. Então, eu acho que hoje a gente está vivendo esse movimento contrário, em que justamente isso, coque, não, eu não vou fazer coque. Não é para usar usa terno, né? Não é para usar batom vermelho, pois eu vou fazer júri de batom vermelho. Pronto. Como assim? Não é para eu usar taillé? Não. Se eu quiser, eu vou fazer júri com o vestido mais florido que eu tiver dentro do meu guarda-roupa, desde que eu me sinta bem assim, que eu me sinta no meu local. Perfeito. Né, pertencente, eu tenho que sentir pertencimento e preciso ser respeitada por isso. Né? Então, eu acho que essa mudança é que está começando agora. E eu acho muito importante a gente entrar nessa mudança. Para isso, para que as próximas... A Tice não está vivendo o que a mãe dela teve que viver. Não tenho dúvida nenhuma. E espero que as próximas promotoras daqui a alguns anos também, quando entrem na carreira, tanto do Ministério Público, da magistratura, da polícia, não ouçam que elas olha, procure roupas de cores mais neutras. Sóbrias. Horrível. Sóbrias. E a gente, engraçado, a gente tem até um combinado, eu e a Roberta, né? Porque a expressão corporal, a gente dá muito valor isso no júri. Nós somos pessoas que estamos nos comunicando com a sociedade. Então, a gente tem que apurar o nosso vocabulário no sentido de nos fazermos entender. Então, o juridiquês tem que ir menos aí, a gente tem que falar a língua do povo, falar com a expressão das pessoas e falar com um público mais diverso que comporá não só o jurado, como aquelas pessoas do povo que estão ali nos assistindo. Né? Então, essa questão da subjetivação do corpo, né? A gente usa muito isso. Eu e a Roberta, não sei se ela tem menos isso. Eu sempre vou de saia. É uma coisa que eu quero trazer. Olha, aqui quem está falando é uma mulher que tem esse sotaque. Eu vim da Bahia, eu não vou mudar meu sotaque. Eu sou mulher, eu tenho esta voz, eu tenho essa história. A minha biografia é sentida, não é conhecida, mas é sentida pelos senhores. Então, saibam que eu vim de um lugar que não é daqui, que eu estou aqui porque eu passei no concurso público. Então, a gente usa muito isso, essa questão das nossas projeções pessoais para nos comunicarmos com as pessoas. E essa projeção pessoal, ela tem que ser, e eu brinco muito com a Roberta, a gente usa muito essa expressão, não se foge de quem se é. Não. Então, quanto mais vestida de você e passar uma mensagem institucional, evidentemente, séria, mas uma mensagem que seja palatável ao ouvido das pessoas, a gente vai estar cumprindo nosso papel institucional, social e, por que não, político. Perfeito. E é engraçado, né? Como tem estudantes de direito, meninas. Meninas, Essa é a nossa alegria. É a nossa, eu acho. adorar muito ver vocês. É isso que eu acho bacana, porque eu, quando era estudante de direito, eu não tive essa figura para mim. E elas se inspiram, com certeza. E elas em vocês. vêm e querem falar com a gente, querem, né? Ai, vocês são uma inspiração. Então, isso eu acho muito bacana. Porque aquelas meninas, eu quero que elas vejam isso. Olha, a gente sabe, eu quero ser poderosa sim, eu quero ser autoridade sim, eu quero tudo isso. E eu tenho direito. E sem perder o belo de ser mulher. Sim, porque uma coisa não exclui a outra, né? No júri que eu fui, que vocês estavam, do ex-delegado Eric, vocês estavam com uma bancada só de mulheres. E eu estava com uma amiga minha, advogada, que é advogada há muito tempo. Ela falou, Luciana, antigamente a gente não via isso.
É justamente sobre isso que você está falando, vocês estão falando, sobre as mulheres estarem nos lugares de poder e realmente as pessoas que estão vindo depois da gente veem, falam muito, né? Então foi uma coisa que me tocou assim, quando ela falou. A gente não via uma juíza mulher. Sim. A gente não via isso da bancada toda feminina. Eram 2 promotoras, a juíza, ela falou, a gente não via. Então, isso é muito legal, né? E bonito de ver. E tem outra coisa que a gente fala muito, eu converso muito com a Alberta, havia, na minha geração ainda, um certo desconforto em bradar o desejo de ser promotor e juíza. Porque digamos. não é uma profissão Delegado. de mulher, Não, vamos dizer, né? E assim, nossa mensagem tem muito a ver no sentido, parece algo, olha, eu estou falando, já estou eu mesma, algo subversivo. Eu falo muito, sempre quando eu vou falar em faculdades, em escolas, tenham conforto no exercício do poder. Porque o exercício do poder não é mandar em homem, não é ser cruel. O exercício do poder primeiro envolve um poder sobre si mesma, assumir as próprias competências e saber que elas podem, inclusive, formar um mundo diferente. Então, apodere-se de si mesmo e se sinta confortável no exercício do poder. Não tem problema estar no exercício do poder. Se sentir mal, envergonhada ou querendo se justificar. Se justificar. Sim. Olha, eu gostaria de ser isso, mas não, eu acho que eu vou começar assim. Não, qual o problema? Né? Nós, mulheres, muitas vezes, culturalmente, do ponto de vista estrutural, a gente é educado para o menos, para os bastidores, para o cuidado. Ela é médica. Eu tenho certeza que na sua profissão, muitas vezes, mas na verdade o seu lugar deveria ser o de enfermeira. Ah, mas é claro, isso, né? inclusive, O de cuidar. inclusive O de por cuidado, outras, estereótipo inclusive do cuidado. por outras mulheres. Por outras né? mulheres. Eu me lembro de uma situação, primeiro, na faculdade, isso que a Lu falou, eu acho que assim, dela também ter esse problema desse machismo no trabalho, comigo não era diferente. Eu fui mãe durante a faculdade e eu me lembro uma única vez que eu pedi dentro de um plantão, porque minha filha estava com uma febre muito alta e o meu preceptor lá, o professor, falou assim, pois é, bem isso, ou bem é dona de casa e mãe, ou bem é médica. Agora vocês querem se misturar aqui e dar nisso, que agora você vai faltar, vai sair, fica em casa cuidando do teu filho. Que situação. E assim, né, na minha época de formatura, nós éramos praticamente metade da turma era mulher. Hoje eu vejo que muito mais da metade, eu acho que 70% das turmas de médicos que estão se formando são mulheres. Conforme a faculdade. E isso, sim, uma outra história foi dessa mulher, exatamente da enfermeira, que eu estava na minha clínica, eu abri uma clínica com 30 anos de idade, e ela era uma moça que eu conhecia do clube, não sei, não me lembro bem de onde, e ela foi consultar na minha clínica para fazer depilação a laser. E ela não sabia que eu era a dona da clínica. E quando eu saí da sala, ela olhou para mim e falou assim, você aqui? Não sabia que você era enfermeirinha aqui. E daí eu falei assim, não, eu não sou enfermeira, eu sou médica e sou proprietária da clínica. Nossa, mas você, dona, você, médica? Depois ela justificou que era porque me achava muito novinha. E, inclusive, ela até desmereceu o trabalho da enfermagem. Exato. Como E a enfermeirinha... qualifica, né? Como Uma escolher, profissão. porque que é uma profissão importantíssima, mas ela não conseguiu entender que eu poderia, com Exercer, 30 anos de idade, ser médica. né, ser médica e ser dona de alguma coisa. E aquilo que você fala é muito comum, até que, ainda no caso de loira, até que para ser loira você é inteligente. Sim. Né? Oh. Até que para você ser mulher, você sabe organizar as suas coisas. Aham. Ou até que, né? É sempre assim, um elogio, né? É um até que, daí vem aquele elogio. Então, eu acho que essa questão do machismo estrutural e dos micromachismos Sim. estão presentes Em todos os dias. todos os É lugares. difícil ser mulher. Em todas as instituições. Quando a gente vai num mecânico, eles querem enganar a gente com o conserto do carro. É uma coisa impressionante, porque você vai, um homem, eles vão ter outra rapidez na Outra resposta, abordagem. outra abordagem, outro valor, inclusive. Então, é muito interessante que é um machismo que não escolhe a área de trabalho ou a área pública. Eu imagino que no legislativo também. Tanto que a gente vê que tem muito mais, tá crescendo, né? mais homens do que mulheres. E uma né? coisa que eu acho interessante, você falar assim dessas atividades rotineiras, né? A gente trabalhou muito com isso nesse último júri.
As atividades rotineiras, como, por exemplo, eu tenho o meu carro. Vamos lá, eu tenho que saber o tempo do óleo, eu tenho que saber aquelas coisas. Quando eu falo em si, uma menina, uma mulher se apoderar, ela tomar uma consciência funcional da própria vida. Exato, em Então, todos os aspectos. Exato, eu tenho que conhecer o tempo do óleo do meu carro, eu tenho que saber que eu preciso fazer aquilo. Claro, dá trabalho, dá. Mas e essa noção, que para mim isso é autocuidado. Autocuidado para mim não é skincare, não, só. É verdade. É o autocuidado funcional. Eu tenho que saber, Sim. o meu IPTU vai chegar, e se chegar é para mim, porque o apartamento é meu, eu sou literalmente a dona da casa, né? A casa é minha. Então, essa ideia de que eu tanto prestigio, de se apoderar e empoderar-se de si mesmo, é você tornar-se dona de si. Exato. E quando uma mulher, uma menina, toma uma consciência muito forte de que ela é responsável por ela mesma, eu acho que muitas coisas vão caindo e vão tomando outra feição. Por exemplo, eu falo muito, a gente conversa muito, a inexorabilidade do casamento como um fator de felicidade para a mulher. Ele começa a se desfazer. E entenda, eu tenho meu namorado, então não tem nada em relação a ser contra um casamento. Mas, efetivamente, a mulher não está fadada a essa inexorabilidade de felicidade. Eu me sinto muito realizada na minha profissão. Minha profissão é fonte de felicidade para mim. Meu contato com minhas amigas é uma fonte de o prazer de curtir amizades femininas. Perfeito. De saber que só ela vai saber ouvir, entender na pele, aquela questão da derme, né? O que algumas coisas eu passo. Então, quando você se apodera de si, quando você vive sua vida funcionalmente, você dobra as suas próprias roupas, lava... porque isso aqui é uma piada interna, as pessoas podem não entender, mas é que essa conversa fez muito parte do júri. Quando você é um adulto funcional. Quando você é um adulto funcional, Você faz o seu café, né? Quando você você dobra a sua roupinha, você ajuda, né, uma outra pessoa, porque você... Lava a louça. Lava a louça. Lava a Então, você louça. começa a se sentir feliz na sua própria pele. Então, o encontro de amor, por exemplo, pode não vir sob a forma de um casamento, de uma união estável, mas pode vir o amor com o homem, com a mulher, o que tal. Mas ele vem brindando um sentimento de pertencimento e de oferta de amor gratuito e de troca de amor gratuito. Então, eu acho que essa coisa do poder, ela envolve uma dimensão tão plural do ser humano de realização, que eu acho que a gente precisa lembrar disso toda hora para essas meninas. Isso sabe? Precisamos. Então, vamos falar um pouquinho da profissão ali, da violência doméstica, do feminicídio. Eu tenho duas perguntas aqui, quase que em uma. Vocês acham que os números de feminicídio tentados ou consumados, eles vêm aumentando ou eles estão sendo mais notificados? É isso. E outra coisa que me traz uma dúvida, queria saber a visão de vocês. Com relação à imprensa, aos casos de feminicídio, vocês acham que a forma como é colocado o feminicídio na imprensa, como está chegando para as pessoas, está correto? Ajuda? Não ajuda? Incentiva? Não incentiva? Isso aí eu queria que a Roberta falasse, porque ela é a área dela. Essa aí é a área dela, da coisa da imprensa. Ela trabalha muito. Então vamos começar pela última e depois a gente vai para a primeira. Em relação à forma como são tratados, né, os casos de feminicídio pela imprensa. Eu acho que a gente já avançou, teve um avanço. Né? Se nós pegarmos casos emblemáticos de feminicídios que aconteceram há 10, 15, 20, 30 anos atrás, ainda estaríamos falando, né? A imprensa ainda estaria noticiando o crime passional, matou porque amava demais, ou então, primeiro, colocasse uma conduta da mulher para justificar o porquê que ele matou. Ela rompeu o relacionamento, ela não queria mais ficar casada e por isso ele matou. Né? Então, eu acho que nesse sentido tem se avançado. Antigamente, ninguém falava violência de gênero. Hoje, a imprensa ela está tentando trazer, né? Tá trazendo o termo expressamente, porque esse é o nome do que nós sofremos a partir do momento que se nasce, né? E se torna, não só se nasce, mas também quando se torna mulher no Brasil. A violência de gênero é a sexual, é a física, é a psicológica, é a política. Né? Então, assim, porém, por outro lado,
Infelizmente, ainda, nós estávamos até aqui falando disso, né? Ainda se nutre muito a ideia do o agressor de mulheres ou o assassino, né, o feminicida. A imprensa ainda trata muito ele como cidadão de bem. Perfeito. Muito. Você vê, geralmente médico mata esposa. Mas o porquê que a imprensa está noticiando a profissão dele, médico? Para, né? Quer queira, quer não, no inconsciente, e não só no inconsciente, no consciente. Nossa, mas ele é médico, né? Ele Poderia ter um O caráter. que ela ele salva fez, ele vidas. salva vidas. né? O que ela fez, tem Ele aquela coisa é um de... herói Isso. da saúde. O que será que essa mulher fez para o herói da saúde? Já perder a incute cabeça? isso, né? Uma dúvida, mas o que será que aconteceu para motivar Exatamente. que ele se desequilibrou? Por quê? O que ela fez para ele? Exatamente. E isso eu acho isso muito problemático Sim. quando a imprensa ainda está enaltecendo demais as características do feminicida. É As o funcionais, né? As funcionais, as obviamente. externas. Como se né? essa As balança fosse assim, funcionais, né? Exatamente. As outras qualidades dele vão suprir esse crime hediondo que ele cometeu. Ah, não, mas ele tem tudo isso de bom. E Não, pare muito- para pensar, os últimos casos de feminicídio que vocês viram na imprensa, estava estampado a foto dele ou da vítima? Da vítima. Da Da vítima. vítima. É um Perfeito. absurdo isso. Verdade. Professor universitário mata advogada. A gente sabe de quem a gente está falando. Porque a foto Sim. dela Aham. é estampada até E hoje. muitas vezes o nome dela, na maioria das vezes, é exposto, mas o dele não. O dele Aham. não. O nome dele está Né? sob sigilo, não foi liberado o nome dele, então ele E você- fica no conforto da E proteção. o que é pior, conversando recentemente com uma colega juíza, ela me falou assim, é porque a imprensa, por exemplo, não procura noticiar os pedidos de indenização que esses agressores fazem depois. Olha só. Sim, sim. Porque chegar aqui na Vara Civil de Curitiba, ele pedindo indenização, porque afinal ela me Danos expôs. morais, danos Pedindo danos materiais. morais. Que absurdo. Então, assim, eu sou sempre uma defensora da livre imprensa, da liberdade de expressão, mas quando a gente fala em perspectiva de gênero, não é só para o sistema de justiça, é para todas as instituições. Imprensa, poder público, empresas privadas, escolas, para todos os locais, para todas as instituições. O discurso tem que mudar. Quando você vai noticiar um feminicídio, você não pode colocar a foto da vítima estampada e enaltecer as características funcionais do feminicida como se estivesse quase justificando ou quase perdoando Exato. aquele homem que matou. E muitas vezes ainda desqualificando a vítima, né? É uma Muitas coisa que é vezes muito, desqualificando. Olha, muito feita ainda. Essa questão da imprensa, isso é muito sério, né? A Roberta me presenteou com um livro, inclusive, sobre isso, por isso que ela já tinha lido e me deu. E aí eu fui fazer uma pesquisa, né? Por exemplo, quando a gente fala em noticiar feminicídio, a gente tem que ter muito cuidado. O que é a imprensa? A imprensa é imagética, então ela forma uma imagem. O feminicídio é aquele cadáver feminino. Não, o feminicídio é um crime cometido por alguém. É. E, Sim. apesar de uma mulher poder cometer feminicídio, os números são claros que a maioria aí é homem. A maioria, tipo, avassaladora. Enfim, mas a gente tem que cuidar com a linguagem. Por exemplo, quem não se lembra aqui desta expressão crime passional? Né? O crime passional. O crime passional, ele surge na imprensa, né, digamos assim, no noticiário jornalístico brasileiro, logo quando a imprensa se afirma aqui. Então, havia uma coluninha específica para noticiar crimes passionais. Quando eu vou dar palestra, eu coloco lá, né, crimes passionais. João da Silva, um comerciante com nobre fidalguia, apaixonado, matou a sua amante, fulana de tal, deixando órfãos 5 filhos. Isso existe, né? Aham. Aí eu coloco nas palestras que eu dou. E aí eu peço para as pessoas lerem. Quando você lê isso aqui, o que é que te vem na mente? Nossa, 5 meninos ficaram órfãos. E este homem vai ser preso, este homem apaixonado. Então, até o nome, o crime passional, é algo contra o qual nós vemos tempo batendo. Porque a imprensa, a consciência social, ela se forja
com o conhecimento, com a linguagem. A gente tem que ter cuidado com a linguagem. A gente hoje está vivendo em um tempo, inclusive, que nós temos aí uma ação de descumprimento de preceito fundamental, recém-colocada, que não se pode usar a legítima defesa da honra masculina no júri. Então, por exemplo, não pode mais haver essa noticiazinha. Olha, ele era maravilhoso, ela perturbou tanto ele que ele não teve outra alternativa. Ele perdeu a cabeça. Se não Perdeu a cabeça. Ah, isso é horrível, ele né? perdeu Meu a cabeça. Deus. Então, assim, Perdeu a cabeça. homens não são historicamente ou culturalmente racionais. O que leva este homem a perder a cabeça? Só uma mulher realmente muito maléfica. Então, essa situação fica muito permeada no consciente e no inconsciente coletivo. Culpabiliza a vítima, né? Culpabiliza. Então, é importante que nós repensemos a linguagem, a forma como a Roberta falou, de noticiar. A imprensa, claro, é livre, mas há de ser responsável porque ela forma a opinião pública, sim. E é importante que nós tenhamos em mente, e aí isso vale muito fortemente para o feminicídio, porque eu acho que essa qualificadora, essa lei do feminicídio, ela veio expor nosso sistema penal. No meu trabalho de mestrado, eu uso muito isso. Ele veio expor. O nosso sistema penal ele foi pensado para os que estavam à margem de uma sociedade funcional. Sim. Então, eram os pobres, os pretos. Então, o sistema penal vai para essas pessoas. Então, todas as formas de ressocializar são essas pessoas que não eram funcionais. Aí, quando você vê uma notícia dessa, como é que a gente vai ressocializar um médico? Nossa. Um comerciante, alguém que gera o PIB. Essas pessoas, então, têm que estar à margem do sistema penal. Então, todas as justificativas começam a entrar na nossa cabeça no sentido de justificar a postura homicida. E olha que, quando a gente está falando de feminicídio, gente, a gente está falando de um crime que tem características de crime de ódio. Os cadáveres das vítimas de feminicídio, eu não convido ninguém a ver. Ele tem fortemente uma expressão de invisibilização facial. Geralmente, os locais indicados são face. Eu sempre pergunto, né? A gente sempre pergunta para a filha, para o filho, o velório foi de caixão fechado. Caixão fechado. Porque ela está... Não é uma vítima com um tiro na testa. Não é? É uma vítima com 14 tiros no corpo inteiro. É uma vítima... É descarregar uma arma em cima de uma mulher. De uma mulher. 1000 facadas, como você falou, no rosto, no seio. Exatamente. Aí descarrega a arma e eles usaram no júri um sequestro da amígdala. Sim. Para justificar que o instrutor de tiro. O instrutor treinado de que tiro. Deu 9 tiros. Sequestro da amígdala. Então, assim, tudo isso é para fechar essa tua pergunta, que ela é fantástica, ela é muito rica, que é a questão de falar sobre feminicídio. E a imprensa é a grande responsável, né? Os meios de comunicação são os grandes responsáveis. São os grandes, mas não são os únicos. Então, é importante que a escola esteja presente. Vamos parar com essa coisa de ter medo de falar sobre crimes, sobre essa possibilidade da menina se alimentar, do menino também se alimentar de uma conduta respeitosa ao não dela. Tem que aprender desde pequeno que quando ela fala que ela não quer, que ela não está gostando, é para parar ali mesmo. Não. Os pais têm que orientar esse menino. Sim. Né? E os pais também têm que orientar essa menina a saber dizer não. E dizer não com muita tranquilidade, com muita pertinência. Sem se não, eu não sentir gosto dessa culpado. brincadeira. Não, Tia, eu não professora, quero. não quero essa brincadeira comigo. Então, essas coisas têm que ser ensinadas. A imprensa ela tem essa função muito importante, mas a educação. E nisso, a escola é importante, as estruturas familiares são importantes, porque é assim que a gente vai moldando comportamentos responsáveis de meninos, de meninas, de adultos, com a sociedade. Então, a forma da gente noticiar o feminicídio, vamos lá, eu acho que ela inicia dentro de casa, formando pessoas responsáveis no sentido preventivo, na escola, em todas as instituições, né? Evitando assédios, evitando justificativas de um homem para com uma mulher, ensinando igualdade mesmo, substancial. E em uma outra via, no pior, a imprensa se acautelar desse cuidado linguístico. Né? Servir de fonte de formação, de problematização, vai doer. Vai doer saber que o fulano de tal, que é uma pessoa funcional, que gera o PIB, fez uma coisa daquela, mas eles fazem. Eles fazem porque eles descendem dessa cultura de autorização para isso. Né? Ela não pode me deixar. Ela não pode deixar a casa, ela não pode desfazer o núcleo familiar. Quem ela pensa que ela é para ter vontade de alguma coisa. Vontade própria, né? E aquilo que você falou, Tícia, é muito importante que você falou da mulher ter o poder sobre ela. Eu sempre falo, autonomia é a palavra. Autonomia em todos os sentidos. Por quê? Uma mulher com esse senso
de que ela não terceiriza toda a felicidade dela para uma pessoa, que ela não abre mão da carreira, do dinheiro, das amigas, enfim, da vida interessante que ela deve ter, é uma mulher muito mais blindada a chegar a uma agressão grave e a um feminicídio, porque ela sabe exatamente dizer ou não o que ela quer, o que ela não quer e o limite disso. Porque o que eu vejo é que quanto mais dependente essa mulher for, mais ela vê que ela não tem saída. Então, ela não trabalha, ela não tem como gerar uma renda para os filhos e ela acaba ficando Mas e aí aguentando. eu vou te falar uma coisa. Talvez, hoje em dia, a gente- dependência econômica ela é muito grave mesmo. De fato, isso é realidade. Mas a dependência É emocional, um problema o gravíssimo. porquê? Porque aí a gente fica com uma falsa sensação, uma falsa ideia de que somente as mulheres, né? E não, a violência de gênero, a gente vê juíza sendo esfaqueada pelo ex-marido No Rio em de plena Janeiro, luz do né? dia no Sim, Rio de Janeiro. Me lembro desse caso. É Você o caso da entendeu? juíza Teve uma outra juíza também, uma promotora aposentada também, que ela encontrou um cara num aplicativo e ela ficou com todos os ossos do Sim, rosto quebrado, sim, porque ele já tinha sido, inclusive, violento com o filho e ela deu uma segunda chance para ele e ela quase morreu. Eu acho que vocês falaram isso, a Lu me contou, que vocês falaram que a violência doméstica é o crime mais democrático. Ele é Democrático democrático, tanto para a vítima quanto para o Pro agressor. agressor. Porque o agressor, ele pode ser o médico, o presidente da empresa, o professor universitário Como? ou o morador de rua. Exato. A vítima, a mesma coisa. Não Por tem quê? Porque às vezes a gente pensa, é porque mas não é só a dependência Não é. econômica, a dependência emocional, né? Essa falta de autonomia mesmo Que é a da autonomia mulher. emocional, essa validação, eu preciso estar com alguém a qualquer preço, eu preciso ser Autonomia amada. de eu preciso- existência. eu sempre né? falo. uma Ou também a coisa- normalização, A né? normalização. Uma pessoa que já vem de uma naturalização da família violência no Sim, essa problemática, referência. vendo o pai batendo na mãe. A gente estava conversando com uma amiga minha aqui agora, antes de começar o podcast, e ela falando que ela viveu um relacionamento muito violento, que o marido batia, só que no início ela achava normal. Porque ela estava acostumada a ver isso em casa. Eles não E acham os tão números bom, mostram, né? Mas acha assim, suportável. Tudo porque bem. É familiar Sim. da infância. Nos nossos júris, às vezes as pessoas não entendem. Você gosta muito de colocar a mãe da vítima para falar. Não é que eu quero colocar a mãe da vítima para falar, mas isso tem uma função não só processual, mas extraprocessual, de educação social. Porque o que a gente vê são essas mães e pais, irmãs, amigas. Olha, eu falava para ela, mas assim, ele era um bom pai. Tá vendo? Essa justificativa. Assim, ele ia parar. Assim, aí as mães Parou. geralmente falam. Era assim comigo também, doutora. Aham. Então eu Era achava. muito mais grave, eu não me separei. E eu não por me um- separei. E isso é a muito função comum. também social da igreja nisso. Isso é Exato. muito sério. Essa normalização, eu sempre falo, é comum, mas não é normal. Né? Mas a naturalização da violência no Brasil é uma coisa absurda. É verdade. Absurda. mata muito no E Brasil. sempre que a gente fala nesse assunto, a gente vai fazendo o caminho contrário e chega naquilo que você falou, Tiziana, que é da educação. Porque é muito mais fácil prevenir e esse jovem se criar de uma outra maneira, a sociedade ser mais respeitosa, a mulher saber o limite do não dela, o homem saber como deve tratar e até ter até o medo da punição. Porque esse é um outro ponto que eu falo para vocês. O feminicida, eu acho que 100% dos casos ele vai ser preso. Ou quase 100%. O que vocês acham? É muito mais comum, mas aquele agressor que agrediu primeiro psicologicamente, depois ele agrediu fisicamente, ele vai ser preso, ele tem uma medida protetiva e ele fica horas na cadeia. E ele não tem ele se sente muito à vontade para terminar aquilo que ele queria. Mas por isso que, por exemplo, os números demonstram, isso são números oficiais, tá? E é por isso que a gente sempre bate nessa tecla, né? Você, mulher em situação de violência, e se você conhece alguém que esteja em situação de violência, tome atitude por essa mulher, procure ajuda para ela, né? Precisa. Porque os números demonstram cerca de 80% a 90% dos feminicídios acontecem em casos em que a mulher nunca requereu uma medida protetiva. Porque
Pode ser, e de fato, né? Por exemplo, a agressão dentro ali do contexto de violência doméstica, a lesão corporal, tem uma pena baixa. Uhum. Então, realmente, dificilmente ele vai ser preso e ficar preso. Mas a partir do momento em que aquela mulher requer a medida protetiva, hoje o descumprimento de medida protetiva é crime. Sim. Não é mais como antigamente. Então, hoje é crime. Então, hoje é um crime que, inclusive, só precisa disso para justificar a prisão preventiva. Não precisa ele ter antecedentes, Sim, não precisa bala ajuda ordem muito. pública, não precisa estar ameaçando. Não, Nada. descumpriu medida protetiva é ensejo para decretação de prisão preventiva. Então, por isso que a gente fala que é muito importante as autoridades e as instituições terem conhecimento da violência que aquela mulher está sofrendo e ela procurar, pelo menos, a medida protetiva, que também é uma medida autônoma. Ela não precisa abrir um BO, um inquérito. Não, faça a sua medida protetiva. Porque, no caso de descumprimento, isso valida uma prisão. Tá. Né? Isso valida uma prisão. E os números, esses são números recentíssimos, acabaram de sair Eu li isso. do Fórum de Segurança Brasileira, E por né? que você acha que isso acontece? Ela tem um desconhecimento de que aquilo vai escalonar para um feminicídio, ela acha que ele vai mudar, ou é simplesmente medo do agressor, ele já era agressivo antes? Como que é esse perfil desses Eu feminicidas? acho que o primeiro ponto é isso que a gente estava falando aqui. A violência no Brasil é algo muito naturalizado. Muito Que a mulher naturalizado. tem que aceitar porque é o jeitinho dele. E às vezes não é nem. É assim, ela não se enxerga numa situação de Não, violência. Ela não se enxerga, ela não tem nem Ela não tem nem ideia. noção que ela está sofrendo a Ela não violência. tem a consciência. Não né? tem, porque aquilo é tão normalizado. É aquela questão, o homem extremamente possessivo. Ai, Cuidado. Porque ele me ama. ele me ama, ele quer me cuida. proteger, ele me cuida, ele se preocupa comigo. E é o discurso dele sempre, né? Né? Então, aquele homem que não quer que a sua mulher trabalhe fora, não quer que ela tenha a sua autonomia profissional, financeira, é porque ele quer que eu cuide dos nossos filhos. Você entendeu? Então, é tudo muito naturalizado. Certo. Então, até aquela mulher se enxergar num contexto de violência, a violência já escalonou. Muito rápido. Porque Muito ela rápido. fica realmente hipnotizada com aquilo. E aí também volta para a educação de que a mulher tem que romance, aguentar tudo, o do amor, romance. do happy end. E também, assim, de que ela vai ter a capacidade de mudar esse jeito dele. Ainda tem isso. né? Ainda tem E isso. tem isso também. E a situação piora quando se há filhos no meio. Exato, porque Por daí quê? tem que ficar casada pelos filhos. E Mas outra meus coisa, filhos? e essa ideia da mulher de que ela não é uma mulher completa sem alguém. Então, não falam ruim com ele, pior sem ele? Todas essas um frases? absurdo. Em tudo isso também tem a parte do ciúme. Eu vi a doutora Ticiane falando em alguma reportagem que é importante saber o limite do ciúme. Porque é Porque às ciúme vezes já é agressão. a mulher fala, não é ciúme, ele me ama. E qual que é o limite desse ciúme por amor, entre aspas, ou a possessividade, ele querer cuidar do seu corpo, ele não querer que você fale com outras pessoas. Eu vi a doutora falando sobre isso. Eu tenho uma ideia muito radical sobre isso. Eu acho que toda expressão de ciúme, ela envolve empoderamento sobre o outro. Envolve cerceio. Relação de poder. É relação de poder. Ciúme é poder. O que é o ciúme? Ai, não gostei que você falou com aquele seu ex-namorado que passou ali na rua. É um ex-namorado, é um vínculo que ela teve. Respeita a história dela, né? Não tem nada a ver com... Não é sobre você. É sobre uma relação social. Boa tarde e tal. Então, eu acho que qualquer expressão de ciúme é uma forma de empoderamento e é violência. Sim. Eu acho que sim. Então, assim, só que nós romanceamos isso ao longo do tempo. E em romancear, isso aí está sempre justificado, né? Enfim. E também a questão, né, falou, não só no quesito em que ela não se enxerga na situação de violência, mas quando se enxerga, ela não acredita que aquilo vai acontecer com Ela nunca acredita.
Perfeito. Ela nunca acredita. Ele nunca vai chegar nesse ponto. Ele não tem coragem. Entra de novo, ele é um bom homem, ele não vai. Exatamente. Acontece com as outras, comigo não. E falando sempre nisso, assim. até a gente falou antes de começar o podcast, desse trabalho que vocês têm, junto com a Casa da Mulher Brasileira, com essas vítimas de tentativa de feminicídio, que me parece que vocês têm um trabalho onde vocês mostram essa realidade para que elas não desistam dessa medida protetiva, porque muitas desistem no meio do caminho, não é mesmo? Ou quebram a medida protetiva porque receberam o cara em casa e fizeram as pazes. Como que funciona isso? Me parece que é algo impactante para elas, mas que deve dar resultado. Como que é a experiência de vocês nisso? A gente tem um projeto, um programa lá chamado No Júri, que é o Núcleo de Atendimento a Vítimas Sobreviventes de Feminicídio. Então, o que a gente faz? Primeiro, acontece lá na delegacia, o feminicídio, diferente de outros crimes contra a mulher, ele é um crime que ele vai para a notificação. Por quê? Porque é um doloso contra a vida, é um homicídio. Sim. Tentado, mas é. Então, a delegacia ela tem um fluxo de atendimento com a gente que elas nos notificam. Ó, Maria da Silva acabou, tá no hospital, tá hospitalizada. Então, nosso núcleo no júri, né, nosso núcleo, entra em contato com ela, com familiares. O processo que será gerado independente da vontade dela, porque é homicídio aí, tentado, vai para a doutora Roberta. Tá. Então, ela é, através desse nosso funcionário, da nossa funcionária, cientificado a doutora Roberta, o processo de Maria da Silva, daquela tentativa de feminicídio de domingo, porque geralmente são finais de semana, né? É bem maior, né? Nossa, sexta, segunda é terrível. Para a doutora. Aí a Roberta, essa vítima sobrevivente, pode ter contato com a Roberta, pode se inteirar do processo dela. E aí nosso núcleo atua. Atua como? Cientificando ela das coisas importantes e, eventualmente, através das parcerias que nós firmamos, encaminhando ela para um viés psicológico, um atendimento em grupo, se ela preferir. Mas olha, ela perdoou e voltou para o cara. Ela continuará sendo atendida pelo nosso No Júri, que fique claro, tá? Então, ela pode ser levada a isso. Eu sou designer de unhas. Vamos ver uma capacitação profissional para você e tal. Então, o No Júri, ele tem como objetivo a humanização e a visibilidade desta mulher, que durante nossa história do processo penal, você é policial, você sabe, as vítimas elas são invisibilizadas, elas não são vistas, o processo penal da gente, ele não gosta de ouvir vítima, né? A palavra da vítima ela passou a ter importância de alguns anos para cá, né? Não nos esqueçamos que o nosso Código de Processo Civil, antigamente, ele dizia que a palavra de mulheres indignas de fé. Quer dizer, tinha essas coisas. Né? Meu Deus. Isso orientava o imaginário sobre a palavra de quem sofreu. O processo civil. O processo penal tinha essa coisa de acima do criança, de 14 anos e tal. Mas tinha também a figura da mulher honesta. Tinha a figura da mulher honesta. Então, o depoimento de uma prostituta, por exemplo... Não teria o valor. Não teria o valor de um homem que pegou o serviço dela e disse que ela perdeu a cabeça, foi ela que se jogou ali no... Então, essas coisas precisam ser vistas. Então, o nosso objetivo com esse projeto, sendo mais objetivo aqui contigo, é dar acolhimento, atendimento humanizado, voz a essa mulher e cuidar desse aspecto também de ressarcimento que ela tem, um indenizatório. Então, isso tudo é do Ministério Público, Muito cabe a bacana gente. Isso. Então, é algo que a gente fica muito feliz em ofertar, porque o Ministério Público ele tem essa atuação, é a instituição mais ampla, porque a gente tem a função de responsabilizar um culpado, mas a vítima está aproximada da gente nesse aspecto. Isso é importante. É o mais importante. É isso que vai capacitar que não tem, inclusive, as recidivas, nem sempre com o mesmo parceiro, mas com o Isso. perfil de buscar aquele E que elas aquele abusador. acreditem no Estado. Exato. Isso é importante. Essa descrença no Estado ela é histórica no Brasil, né? Se sintam acolhidas e protegidas. Exatamente. Que elas não estarão. E vamos fazer. Eu gostaria que vocês respondessem a primeira pergunta que você fez verdade. sobre os números Dos números do se eles feminicídio. São só mais notificados. Inclusive, saiu agora no anuário Sim. do Fórum de Segurança Pública. E eu até postei, até algumas pessoas falaram assim: não, é porque hoje tem celular, tem isso, tem aquilo, e as mulheres estão notificando mais. Não está tendo aumento, sempre foi igual. O que vocês acham? Eu, particularmente, eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que não é um isolado longe do outro. Tá. De fato, as instituições estão ficando cada vez mais treinadas e preparadas para acolher esses números e para realmente registrar o fato da forma como ele é. Porque muitos homicídios de mulheres são registrados como homicídios e não como feminicídios, sendo feminicídios. Porque também há muitos homicídios de mulheres que não são necessariamente. Sim.
Então, eu acredito que as instituições estão se aprimorando, né? Até porque é só com números, é só com dados, é só com estatísticas que nós conseguimos pensar em políticas públicas, em mudanças, né? Então, isso é necessário. Então, acredito sim que agora há um maior preparo, né? Ainda que haja ainda uma ideia, um pouco de subnotificação, há um maior preparo, mas não tenho dúvida de que há também um aumento. Há também um aumento. A gente vem vivendo isso, né, são as últimas pesquisas, né, dos movimentos feministas têm demonstrado isso. A gente está vivendo um movimento de regressão, né, de tentativa de regressão de conquista de direitos. Então, é aquilo que, né, não sei se as pessoas já ouviram falar do backlash. Então, quando a gente conquista direitos, automaticamente vem um movimento tentando nos retirar. Por quê? Porque conquistar direitos, conquistar poder, significa que alguém está perdendo. Está perdendo. Na verdade, não está perdendo Está direitos. dividindo. Está perdendo privilégios. Exato, tá perdendo Porque o direitos, poder. as mulheres não querem mais direitos. Mulheres querem direitos iguais. Exato. Só que há perda de privilégios. Exato. E aí A isso perda acaba... de privilégios. E isso gera um movimento repressivo contra. Então, hoje, o que a gente tem assistido? Uma violência crescente, porque é assim que vai ser a reação, né? Um movimento muito cada vez mais nítido de acabar com direitos que já foram conquistados, né? E aí eu trago ali, foi muito noticiado, inclusive foi tirado de pauta no Congresso Nacional, porque gerou uma repercussão nacional tamanha, né? A questão da PL do aborto. Sim, sim. Então, assim, eu vou falar como promotora de justiça, né? É um absurdo você ver um movimento ganhando adeptos de querer que uma mulher não, porque uma menina, Porque né? a maioria dos casos 70% das mulheres estupradas no Brasil são menores de 14 anos. Isso é um dado muito grave. Isso é um absurdo. Você querer impedir que essa menina violentada, Exato. né, tenha o seu direito garantido. Não, é um absurdo. Isso é um absurdo. E querer que ela leve a gestação até o final e depois doe a criança. Essa é uma hipótese que já está prevista. Isso é o famoso aborto legal. Que é o aborto legal que está previsto desde 1940 no Código Penal. Isso é retrocesso total. É um retrocesso total. Então, é isso que está se vivendo agora. Porque nós, mulheres, estamos conquistando, né? Cada vez mais nós estamos fazendo barulho, nós estamos nos organizando, e é óbvio que vai vir um movimento contrário. Então, há sim um aumento de violência, mas muito por conta disso. É a reação que iria acontecer de qualquer jeito. E que a gente pode também tentar olhar para o lado da utopia, né? Se está havendo reação, então é porque a gente está no caminho certo. Isso. Tem uma coisa que também é muito interessante sobre os aumentos, né? Que em Curitiba, tá? Em Curitiba houve uma... Curitiba. Paraná é outra realidade porque agrega outros municípios. Mas em Curitiba houve uma ligeira retração em feminicídio consumado, ou seja, morte efetiva de mulher. Mas houve um aumento de feminicídio tentado que vocês não têm ideia. As mulheres retalhadas, as mulheres incapacitadas, as mulheres com biografias manchadas para todo sempre. Com mulheres filhos tetraplégicas. É isso que eu quero dizer. Sobreviveram à ação de feminicídio. Mas vai ficar tetraplégica para o resto da vida. É uma reprodução para o resto da vida. Para o resto da vida. Então, houve um crescimento terrível. Em Curitiba, eu percebi isso muito fortemente. E aí a gente pensa, olha, nossa, que é no jargão jurídico, nossa, feminicídio tentado é sempre um problema, porque ela vive para contar, mas muitas vezes ela é desencorajada a manter aquela postura de que, olha, aconteceu assim. E as pessoas perdem a oportunidade, nossa, que deveria ser fantástico do ponto de vista do amadurecimento social e político, ouvir a voz de quem teve a carne sangrada. Isso é muito e ouvir de maneira empática, eu sabe? Acho. Porque sem julgamentos. Porque aquela mulher ali, às vezes, quando ela
né? Às vezes ela está ali foi queimada, aí ela está com a roupinha dela, tal. Eu pergunto, como é que é para você se olhar no espelho? Ela não fala, ela só chora. É E uma aí, destruição. É uma destruição. Aí você me diz, você está revitimizando essa mulher? Não. Tudo que ela quer é que o choro dela seja ouvido. E que ela possa evitar. E que ela possa falar aquilo, dizer assim, doutor juiz, eu existo para o judiciário, Exato. promotora, eu existo para o judiciário. Então, é muito importante que as pessoas tenham contato com a dor dessas mulheres. Perfeito. E as que sobrevivem são tem, né, relativamente aqui, foram em quantidade expressiva e elas vão viver para falar. E a nossa sociedade tem que estar preparada para ouvir essa voz. Com né? empatia, com um Espírito exercício cívico. de espírito cívico, porque E as não outras há mulheres com a maior, sororidade suficiente, não há né, maior pra ouvir isso. falácia do que ela gosta de apanhar. Meu Deus, isso é Gente, muito triste socorro. também. Isso é um absurdo. Tá aí porque gosta. A gente está aqui há quase uma hora falando o que acontece com essa mulher. Ela não gosta de apanhar. Ela não está com o agressor dela porque ela gosta de apanhar. Ela tá, porque ela vive uma situação extremamente diferente da que você vive. E são N fatores que levam a isso. E N fatores muito ligados ao social. Então, por isso que nós precisamos realmente olhar para essas mulheres com muita empatia, se despir de qualquer tipo de julgamento, preconceito, sabe? E uma forma de acolhimento, porque é somente o acolhimento que vai dar força, vai dar coragem para que ela quebre esse ciclo de ela violência. recomece, e inclusive que sirva de inspiração para as outras que ainda estão com medo de sair, para as outras que acham que sempre vai ter impunidade, porque ela vai servir de referência para isso. Porque, infelizmente, a dor dela está ali, mas ela pode servir para um bem maior. Assim né? como Luísas Brunês, Exato. Anas Hickmans, Porque elas eu têm essa acredito voz muito todas, né? no poder da voz dessas mulheres. Eu também. Com certeza. E o que vocês acham que pode ser feito efetivamente na nossa sociedade, em todas as áreas, para que a gente diminua esse número? Porque, assim, ao mesmo tempo, tem mais exposição, tem mais notificação, até as pessoas, os homens deveriam até se sentir mais acuados, sabendo que tem mais leis ou que as leis estão mais rígidas, eles deveriam até ter uma retração disso. Né? O que a gente, enquanto cidadão e as instituições públicas podem fazer para que a gente não tenha ano que vem mais números aumentados? Educação. É E a educação. educação, ela começa naquela linha que a gente falou, da educação quando você bota um filho no mundo. Filho ou filha, que fique claro, tá? Sim. O menino, ele saber respeitar desde sempre, a autoridade materna, a autoridade paterna e tal. A menina, ela ser criada com condições em que a voz dela possa ser ouvida, tentar repensar esses papéis, né? Dar um brinquedo, um bebê, uma boneca para a menina cuidar, o carrinho para o menino. Repensa, qual é o talento dessa menina? É jogar vôlei. Estimula o potencial dela. Não existe nada mais gratificante do que para qualquer ser humano, homem ou mulher, para ele ser olhado como ele é. Perfeito. Que se olhe aquela subjetividade, estimule o potencial. Porque uma pessoa estimulada, ela pode ter voz. Pode ter voz, pode quebrar aquele romance, pode buscar felicidade na própria gestão de autonomia dela, de vida dela, né? Vocês estão vendo aqui duas mulheres que perfilharam um caminho profissional. Eu falo pela Roberta, tenho certeza que ela vai concordar. Ela é satisfeita com a profissão dela, ela é satisfeita com a vida acadêmica dela, que é riquíssima, né? A minha profissão, conforme eu falei, ela é fonte de felicidade. O amor, quando surge, e se surgir, É ótimo. que seja compartilhado. Então, a educação, ela tem um viés extremamente plural e amplo na sua sociedade. E as nossas escolas, como aí uma função ancilar, olha só, eu estou falando de família, formação social, institucional, ela tem que validar a formação de seres autônomos e de uma cultura de paz. E se o pior acontecer, um feminicídio, que a gente repense também, porque ele tem que ser responsabilizado, isso é fato. O direito penal tem que atuar aí. Ele é um homicida, ele matou uma pessoa, tentou matar. Que a gente repense também a pena para que, eventualmente, esse homem possa refletir sobre a conduta dele. Porque ele vai sair. Ninguém aqui, eu e a Roberta, ninguém aqui é favorável à pena de morte, prisão perpétua, essas coisas. Não tem nada disso. Ele tem que cumprir a pena dele e saber que ele vai voltar para uma sociedade que aquela conduta dele não será tolerada. E a educação, mais uma vez, entra aí. A educação Sim. sempre. A educação... Vamos os grupos falar- reflexivos, né? Vamos falar um pouquinho sobre o júri do
ex-delegado de polícia, que eu acompanhei os 4 dias intensos, né? Cansativos. Você pulou aos 4, foi? Eu vi a expressão de vocês, assim. E a gente se E expressa. vocês iam E a gente se expressa, a gente se olha, transformando. a gente vai se entreolhando. E não pode expressar nada, né? Tem que ficar ali congelada. Eu vi muito da parte da defesa do delegado, tentando desqualificar as vítimas, Maritza e Ana. E toda aquela coisa colocando o ex-delegado como um pai de família, um chefe de família. Ele fazia mais as coisas em casa, ele lavava a louça, ele levava as crianças à escola, até dava tchau. E aí eu vi vocês muito conversando sobre isso. E eu até estava lendo sobre uma lei que tem Mariana Ferri, né? Que é justamente para, nesses casos, em julgamentos, falar das vítimas só o que de fato aconteceu. E não deixar que fale, que desqualifiquem, que foi colocado muito com relação a Maritza. Isso, foi colocado muito com relação a ela. Ela estava na Operação Verão, ela estava curtindo a praia, como se a Operação Verão fosse mil maravilhas, né? A gente trabalha 24 horas ali, o tempo inteiro, é pesado. Mas eu vi muito isso. E como que é a visão do Ministério Público, de vocês duas, com relação, vamos falar especificamente nesse caso, e podemos, né, abranger outros. Olha, como a gente tem uma piadinha interna nossa, como só eu correr. Como só eu correr. Como só eu correr, porque dificilmente se há uma sessão de plenário do júri, julgamento de feminicídio, em que não haja essa forma de culpabilizar a vítima pela morte sofrida. É praticamente impossível, Lu. Impossível. E aí a gente tem uma piadinha interna, que o dia que isso acontecer, a gente vai bater pau. A gente não vai conseguir nem trabalhar. fazer acusação, né? né? Nem roupa para isso. A gente não tem nem roupa para isso, porque é sempre isso, né? A culpa da vítima pela própria morte. E ali, nesse caso específico, né, um caso de grande repercussão, um caso em que nós atuamos desde o começo, né? Então, nós estávamos há mais de 4 anos nesse caso. Então, é um caso que a gente conhece bem. Uhum. A gente sabe exatamente tudo o que havia dentro do processo, né? Então, nós estávamos muito já preparadas para o que ia vir. A verdade é essa. A gente já sabia muito bem Conheciam profundamente o que viria ali, né? O que poderia ser tentado ali. E é muito importante falar desse caso, porque ele é um caso que entra exatamente em tudo que a gente está falando aqui. Né? Porque o que foi dito? Porque ele buscava, levava na escola, ele lavava a louça, ele dobrava a roupinha. Ele dava tchau na hora Ele dava tchau. Que né? absurdo. Apesar da gente não cumprimentar no júri, ele dava tchau. E ela ficou 3 meses na Operação Verão. E ela ficou 3 meses na Operação Verão. E essa imagem construída em cima dele, né, de que ele era o passivo, de que ele era o cara calmo, né, o cara tranquilo, que ele era, entre aspas, o bom pai, o bom padrasto, olha a sutileza da coisa, né? Ele fazia o papel da mulher de casa. Né? Ela só trabalhava. Porque ela que trabalhava fora, ela que ia para a Operação Verão. Ele não, ele ia no mercado. E ela era uma mãe enérgica. Lembra que botaram aquela filmagem lá sendo enérgica com a filha? Eu vou tomar seu celular. Para estudar, que ia fazer vestibular para medicina. Exato. Não sei se foi porque eu tive uma mãe enérgica. Exato. Minha mãe fazia a mesma coisa, eu só tenho a agradecer a ela. Mães enérgicas, atuantes, entendeu? Então, olha a sutileza da coisa. A vítima, né? A Maritza, eu não sei se você a conhece, eu não a conhecia. Eu conheci. Então, a vítima, ela não performava aquilo que se esperava de uma mulher dentro de um casamento e mãe de 2 filhas. Ela não era mãe do aventalzinho. Minhas filhas, minha vida, faço tudo por elas, eu morro por elas. Ela tinha a vida dela também, apesar de ser mãe, ela tinha a vida dela. Trabalhava. Sim. Ela gostava você via que ela gostava de trabalhar,
né? Você via que era uma mulher que criou 2 filhas, né? Tinha também todo um contexto a respeito da paternidade ali da Ana Carolina, tal. Então, ela não era diferente de muitas mulheres brasileiras que estão aí acordando cedo, Sim, indo São trabalhar. provedoras, né? Provedoras. Ela era provedora e a gente colocou esses áudios, né? Em que ela falava para ele: se eu pego R$30, eu tenho que te repor, né? Então, assim, muito preocupada com a Ana Carolina, no sentido de que a Ana Carolina estava chegando na idade do vestibular. E a Ana Carolina queria fazer medicina. E ela estava na Operação Verão, né? Há um pagamento a mais para quem está na Operação Verão. Então, assim, ela não era diferente de nenhuma outra mulher, mãe, trabalhadora e que estava separada e queria voltar a viver. E ela queria falava, voltar. eu quero voltar Falava. a ser feliz. Eu quero Os voltar áudios a ser demonstram feliz. isso, E ela né? estava ainda morando na casa com ele. Eles estavam morando Isso na para ela. mesma. Separado, cada um em um quarto. Cabelo. E isso que a gente se Tentou esforçou colocar. muito no júri. Por quê? Porque tem a impressão de que é assim. O cara violento é apenas o agressivo e aquele que espanca te deixou com a cara roxa. Não é, claro que não. Só que todo mundo esquece do passivo-agressivo. Nossa. Exato. O passivo-agressivo, ele vai te levando à loucura. Exatamente. Exatamente. E a hora que você Ele explode, desestrutura. e a Maritza muitas vezes explodia. Aí é louca, histérica. Não, eu não sei se você lembra do áudio. Eu falei pra ti, para mim é o pior áudio o do dia da celular. morte. Pra que tanto ódio? ódio, Maritza? Ele falava isso. Ele falava. Porque tinha. Dissimulado. Porque era assim. Minutos antes de matar, porque chegou num ponto em que ela não aguentava Ela mais. estourou com todo... Ele se enrolando para vender a casa, porque era a única forma dele manter ela debaixo do mesmo teto. Ele investigando a vida dela junto à filha dela, expondo a filha dela, né? Ele tem muito também, como a gente teve muito pouco tempo para falar, tinha muitos episódios para explorar. Mas, por exemplo, o episódio do Ano Novo, que foi o texto que a gente leu, né? Que a Ana Carolina escreve para ela: mãe, você não merece isso, esse cara é um Esse ano bosta. será nosso. Você é a mulher mais foda que eu conheço. Por quê? Ela estava na Operação Verão e ela procura uma casa para alugar para eles descerem passarem Ano Novo. E tá todo o pessoal lá da polícia, desce, né, o Ano Novo. Tanto é que ele nem passa Natal com elas, eles já estão separados, mas o Ano Novo ele vem. E aí o que acontece? Ela organiza ceia, né, chama o pessoal. E as conversas estão lá. Eu não estou inventando, né? Mas as conversas estão lá, que ele passa a noite inteira. E a Ana Carolina fala, a noite inteira reclamando de tudo, xingando tudo. Que esse povo mal educado, amaldiçoando barulho. Porque Ano Novo na praia é som na rua, Sim. é fogos, é gente. E esse abuso psicológico... Vai E tirando a ele sanidade passa mental da a noite Maritza. inteira Vai ser uma crescente, xingando e reclamando. Isso chega um ponto que você olha para a pessoa, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. vamos Cala a separar. boca. Cala a boca, tá todo mundo, né? E que aí falava assim, você ficou, e a defesa utilizou, você ficou lá na praia igual um 2 de paus, porque ele ficou a noite inteira parado. Reclamando. Reclamando, julgando. Julgando, reclamando, xingando, desgraçando tudo. E ela, Ana Carolina, e a menininha mais nova, não vamos falar o nome, tentando se divertir, estavam na praia e tal. Então, imagina você a noite inteira com aquela pessoa Te sugando, te te drenando. sugando. a E energia. aí depois, pra que tanto ódio? E aí Ai, essa inversão. gente. de Você olho, entendeu? né? Exatamente. Essa violência, esse abuso psicológico, ele não deixa. Ele é marcas. velado. Ele é Ele é um dos piores. velado. Só que ele leva a mulher à loucura. E daí, Chega quando um ela ponto em desiste- que ela não aguenta E daí, quando ela se mais. desestabiliza, aí é dito, não, por que tanto ódio? Então justifica porque ela estava sob Sim. ódio. E esse ponto o foi dia muito da absurdo morte isso, foi o né? dia em que ela falou pra ele. Chega. Acabou. Eu não e aguento ela mais. manda a mensagem pra advogada. Pode entrar com ação de divórcio que eu tô indo aí, embora. Inclusive o litigioso, ela fala E ela isso. fala, E aí inclusive, foi o motivo, litigioso. aí foi a gota d'água dele. Foi a gota d'água. E a defesa do ex-delegado colocou muito, eu escutei várias
muitas vezes, ele era muito controlado, eles nunca brigaram, Sob forte ele emoção. nunca bateu nela. Aí Né? você- E aí ouviram vários vizinhos, os vizinhos falavam que ele era muito educado, a Que Maritza não era comiam fechada. Eu conhecia a Maritza, não tinha, não frequentava a casa dela, nem ela minha, mas era uma mulher super expansiva. Isso eu ouvi de Com várias risão pessoas. e tal. E eu achei até estranho, né? A forma com que os vizinhos falavam, mas ok. E aí todos falando a mesma coisa. Não, a gente nunca viu eles brigando. E aí as duas promotoras, quando foram fazer a explanação de vocês falaram justamente isso. A violência doméstica, ela é silenciosa. íntima. Ela acontece Ela é dentro de casa. Exatamente. Então isso é uma coisa que precisa ser muito falado. Quantas mulheres vocês viram sendo agredidas no shopping? É. Na rua, na esquina? É como se falou. É óbvio que todo mundo vai falar, não, mas a gente nunca notou Nossa, mas nada. ele é tão solícito com todo mundo. Sim. Ele é tão solícito, Ele tão faz calmo. Você é louca, você tá dispersando um Você homem grita. desse. E às vezes apanhou, passa uma maquiagem também que ninguém vai ver. Porque é dentro Acontece de muito. 4 paredes que aquele homem tá te violentando. E não só... E isso que é muito importante deixar claro do caso da Maritza. Muito importante. A violência contra a mulher, ela é cada vez mais sofisticada. É isso. Exato. Mais Requintes de sofisticada. crueldade, de- Então, assim, é dentro de 4 paredes e muitas vezes não é a violência física. É a psicológica. Só que é a violência que vai te destruir Vai enquanto minando. mulher do mesmo jeito. E é muito importante, Alberto, falar sobre essa sofisticação, porque todo o aparato legislativo que a gente tem experimentado, por exemplo, atualmente, é o seguinte: violência política. Até pouco tempo, essa nomenclatura, esse nome URIs, né, não existia. Existia. Mas por que existe uma violência política? Porque cada vez mais as mulheres Estão estão se entrando na vida política Uhum. e elas estão sofrendo algum tipo de coisa. Então, por exemplo, é aquela velha história. Você, candidata a vereadora, prefeita. Não, mas é uma bela candidata e tal. Isso é uma violência. Você está ali para Claro. Sim. representar vozes. Não para representar uma estética. Uma estética. Sim. Muito pelo contrário, você está ali para, inclusive, incomodar uma estética de poder. Aham. A estética de poder é uma estética extremamente privilegiada, que sempre mandou no Brasil, né? Então, quando você, mulher, se torna política, você está absolutamente aberta a esse tipo de violência. E essa violência não tinha nome, não tinha... Tinha apelido. A frescura, mimimi. É né? muito mimimi. Ah, esse Então, mimimi eu É não muito suporto. importante a gente estar... O que a Vitimismo. Roberta falou é muito sério. A questão da violência contra a mulher, ela é sofisticada, ela vem através de uma piadinha, do cuidado. Sim, o Para cuidado. que você ser O abuso candidata, disfarçado alguma de coisa. cuidado. Aqui você está sob a minha proteção e tal. Então, tenho muito cuidado com essas ciladas sofisticadas. Sim, essa- Porque todas elas vêm travestidas de cuidado, afeto e romance. E assim, e é bem isso. E daí entra a questão da mulher esperar ainda o príncipe encantado. O príncipe. E a validação, né, de que ela só é completa com alguém ruim ou bom. E uma coisa que eu vejo muito também é essa questão do abuso patrimonial. Uhum. Querida, vai se preocupar. Deixa o carro no meu nome, que eu pago o IPVA. E olha, deixa a conta no meu nome, porque essa questão de taxa de banco, eu sei negociar, eu pago o cartão de crédito. E eu falo, nem sempre a mulher ter uma independência profissional significa que ela tem independência financeira. Financeira. Porque eu tenho Exato. acolhidas no instituto que o cara pegava todo o salário dela, não tinha acesso ao cartão, à conta. Quantas pessoas? A gente estava conversando isso E esses quando dias. a mulher perdeu a cabeça porque a luz da casa dela Aham. foi Cortada? cortada com 3 meses, porque ele que cuidava do salário, ele ainda bateu nela. Sim. E olha só, a gente tem essa cultura do romance, né, sobre as relações, as uniões, né, homem, mulher e tal, enfim, qualquer tipo de união. As pessoas não conversam sobre o aspecto patrimonial. Exato. Não. Tem Né? um estigma. Um tabu. Então, por exemplo, você quer se casar com alguém, decidiu, você está ali autônoma e tal, vamos conversar sobre Como vai ser a divisão? perspectiva Sim. de contrato pré-nupcial, de um regime de bens e tal. Não há problema em se conversar, é uma conversa adulta. É o que é combinado, não é caro. Exato. E cuida, mulher, da tua autonomia. Custou caro você fazer tua faculdade, custou caro você apostar em você. Devolver Não E não entregue há tudo, mal né? nenhum em você Não há querer mal proteger. o que teu você patrimônio. amealhou. Porque só você sabe o quanto você ralou, trabalhou. Exatamente. E sabe, para conquistar aquilo que você... Exato. Nem que seja o seu carrinho Não financiado. interessa. Não há o mal seu- nenhum em você querer proteger o seu patrimônio e você delimitar. Você estabelecer Tem. limites. Eu sempre falo que existem coisas, né, que são as cláusulas pétreas. Não É. pode, né? Boa. E tem outro detalhe. A mulher tem a dificuldade de dizer não. Ah, mas se eu disser não,
Ah, venha ser minha fiadora, empresta o cartão, faça. Mas se eu disser não, ele vai embora, porque ele fala assim, que tipo de amor é esse que não me ajuda na dificuldade? Que não Eu falei, confia ótimo, em mim. Que vai embora. Que vai embora. Que vai embora. Porque eu tenho uma amiga que fala assim, ele quer um dinheiro emprestado, tal, eu vou dizer que eu não tenho. Eu falei, não, você vai dizer que você não quer emprestar. Sim, que você não vai Você não emprestar. vai porque você não quer, porque dentro da tua relação amorosa não cabe essa união de valor. É diferente de um casal que Sim. construiu uma coisa junto, que os dois Aí é outra são história. equilibrados. Mas você acabou de conhecer um cara e você já vai abrir mão, vai deixar de trabalhar, vai dar a conta para ele, o cartão para ele, emprestar o carro, fazer ele morar na tua casa. A comunhão de vida, as pessoas não entendem. A comunhão de vida a dois, né, o que se prestigia em um casamento, uma união estável, o que quer que seja, a comunhão de vida a dois, ela é muito mais do que a comunicação patrimonial. Ela é uma comunicação de confiança. Exato. Ela é uma e a confiança, ela é uma via de mão dupla. Ela não é, ela é não uma vai- construção. E ela é uma E a construção. confiança vem com precisa diálogo. mesmo. E vem com diálogo, vem E com vem com verdade. tempo. Colocar as E vem- cartas na mesa. E o que eu acho é o tempo. É. E eu acho assim que a gente também não pode pensar, então isso quer dizer que você não pode se relacionar com ninguém. Não. A pessoa tem que mostrar que veio. Se ela mostrou qualquer tipo de atitude assim, cabe à mulher dizer isso não serve para mim. E aí que eu vejo a grande dificuldade, por todos os motivos que a gente falou. É o limite. Não, aqui você não Gente, vai. olha, eu acabei de lembrar, a gente falou do nome dela. Ana Hickman tá aí pra Meu isso. Deus, Pra mostrar a mulher isso. poderosíssima, Que maravilhosa. Quem Que imaginaria, né, roupa, se for pensar. E aí Aí ela, entra ela é realmente boba, ela o tava- que não, vocês ela duas simplesmente- falaram. E assim, O crime mais democrático do, Exato. do Sim, por isso mundo, que né? tem que ter essa noção de que você não está fazendo nada de errado em querer proteger a sua O seu vida, patrimônio. o seu patrimônio, as suas conquistas. Não há nada de errado nisso. e aqui- E tem outra coisa também a se pensar, que é algo sempre muito importante quando se fala de violência doméstica. O aspecto também de uma gama específica. Se é democrático, feminicídio inclusive, eu acho até mais democrático. Mas a violência contra a mulher, as estatísticas têm demonstrado o setor da racialidade muito forte. Muito. Ah, verdade. E aí são violências que se desenvolvem em camadas, né? Porque a mulher, digamos assim, a mulher preta, né? Ela é excluída de algumas coisas. Isso é Sim. estatístico, não é o que eu penso, tá? Ela é excluída, ela é diminuída. Ela é então, coisificada, ela é coisificada, ela é sexualizada, Sexualizada. que são formas de violência extremamente cruéis. Porque você reduzir um ser humano a um espectro de observação é muito doloroso, né? Então, a gente não pode também esquecer de formas promocionais, de estabelecer diálogo, política pública, de inclusão e empoderamento dessas mulheres. Sem dúvida. E visibilidade Porque tem delas. muito mais dificuldade de chegar nesses Muito cargos mais, de poder. né? A gente inclusive. fala, por exemplo, da juíza que foi morta, da Ana Hickman, mas nós também temos que trazer uma voz, sabe aquela ideia de mulheres? E a gente sabe que nós não somos iguais, nós somos diversas, nós somos diferentes, diferenciadas, né? Múltiplas. Mas trazer em coro uma voz de inclusão e de escuta. Escuta e fala dessas mulheres. A gente tem que escutar e ouvi-las falar. Perfeito. E ouvi-las Perfeito. falar no ambiente de política, ambiente de poder. Nós temos que nos acostumar com juízas pretas, com promotoras pretas, Exatamente. né, com as indígenas. Enfim, a gente tem que se acostumar com essa diversidade, porque ela nos falta. Porque nosso ambiente, a gente volta a dizer, eu e a Roberta, a gente pensa muito, ela tá no doutorado, ela fala muito isso, a questão do ambiente pouco plural para se pensar em política pública inclusiva. Perfeito. Né? É democrático? Se você está se contradizendo. Não estou. O feminicídio é bem democráticozão. Mas é bem democrático, mas algumas mulheres ganham uma visibilidade na imprensa. Sim. Porque tem até uma chance na vida e Um acesso. Um Um acesso que acesso. conseguiu por conta de uma estrutura de beleza que foi talhada por uma sociedade dominante. Mas tem outras ali também que estão em situações que muito mais normaliza. vulneráveis Que normaliza. deles. E essa colocação, desculpa, essa colocação ela é muito importante, porque eu estava com essa amiga minha, que ela falou, que é advogada, e ela tocou nesse assunto. Ela falou, olha, essa bancada feminina, quando eu entrei no direito, não havia. Aí ela ainda foi além. Ela falou, imagina se tivesse... E ela falou, imagina se tivesse um preto. Isso. Imagina se fosse a bancada inteira. Nossa. Então, assim, ainda falta, né? Os pretos nos lugares ali
É claro que melhorou. Tem uma frase da Djamila que eu adoro. Falta muito, mas falta menos. Então, assim, muitas coisas Muito bem melhoraram, colocado. mas ainda temos coisas para fazer. Então, essa colocação foi muito importante. Eu acho que a gente já está chegando no nosso tempo A gente aqui. vai ter que fazer um segundo episódio. Porque porque essa 4 mulheres Faladoras que- profissionais. faladoras profissionais não poderia ser deixar. diferente. Mas dá para a gente deixar as promotoras aqui darem uma finalizada. O que Certo. vocês acham que ainda tem aqui para acrescentar? Dá Tá um recado brilhante, para as pessoas um que estão nos assistindo, recado. para as mulheres principalmente. Eu já vou agradecer aqui a presença das duas, maravilhosa. No dia do júri, eu fiquei super encantada Eu lembro de com a você. explanação de vocês. Muita presença, muita firmeza, muito estudo. Percebeu que vocês estavam envolvidas, imparciais ali, né? Porque é o papel de vocês, mas trabalhando, e foi lindo. Eu acho que eu cheguei a falar com a Tiziane, não com a Roberta, mas a atuação, a forma como vocês estavam ali e a forma como vocês levaram tudo foi cirúrgico. Parecia um cirurgião plástico fazendo ali. Foi lindo de ver, foi lindo de ouvir. Então, eu agradeço como mulher, né? Agradeço como policial civil, a nossa classe ali, Maritza. Falo também por todas as mulheres, por todas as policiais. E que tenhamos mais promotoras como vocês nos E temos, representando. viu? E temos. E temos. Mas aí agora vocês podem dar uma finalizada pra gente. Já tietei bastante vocês. Ah, imagina. Bom, eu só tenho a agradecer. Eu falo, né, para mim, eu me sinto muito nesse papel de que sempre que eu sou chamada para comunicar, para espalhar o pouco conhecimento que tenho, né, a experiência que tenho, no sentido de realmente despertar para essa causa, eu me coloco sempre na obrigação de ir, não só na obrigação, mas também no gosto de vir, de debater, de falar. Muito obrigada pelo elogio, assim, Nossa, a gente fica até sem palavras, porque é justamente isso. É um trabalho que a gente faz não por vaidade, por pessoalidade, por nada. A gente faz o trabalho porque a gente tem essa crença, né, do nosso Ministério Público, um Ministério Público constitucional, um Ministério Público que veio para isso, né? E nós, enquanto mulheres, de tomada de nosso lugar. Mas eu queria também deixar um último recado, né, para todas as mulheres, todas que estejam nos vendo, nos ouvindo. A gente fez uma campanha no Ministério Público esses dias atrás, né? Dia 22 de julho é o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. E a gente falou nessa campanha no Ministério Público, né? Você, mulher, né? Vou até falar olhando para a câmera. Você, mulher que esteja em qualquer situação de desconforto que seja, não necessariamente, talvez você nem enxergue ainda como violência, mas você sabe que tem algo de errado, você sabe que tem um desconforto. Peça ajuda, converse com uma amiga de confiança, um familiar, alguém no seu trabalho, uma vizinha, o que for. Peça ajuda, se abra, fale. Não é vergonha. Como eu disse, todas as mulheres estão suscetíveis. Todas nós, mulheres, estamos suscetíveis a sofrer esse tipo de violência. E, principalmente, no caso de filhos, né, dentro dessa relação. Tenha certeza, romper uma relação abusiva, romper uma relação violenta, vai trazer muito mais proteção, muito mais segurança a seus filhos, né? Não permaneça nessa relação doentia porque vou afastar meus filhos do pai, não. Proteja seus filhos, né? Saiba trazer uma relação saudável para os seus filhos. Então, assim, procure ajuda, se abra. Se você não conseguir sozinha, né, peça para alguém ir com você. Procure o Ministério Público, procure a Delegacia da Mulher, procure as organizações sociais, procure qualquer tipo de ajuda, o síndico que seja, né? Mas não permaneça nessa situação de violência, porque você pode ter certeza que a partir do momento em que você decidir quebrar esse ciclo,
a sua vida vai ser outra. Porque a verdade estamos aqui falando de direitos, 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 mas não há direito maior que todas nós temos, que é o de ser feliz. Sim. Né? Que é o de ser feliz. Então, vá em frente, vai com medo mesmo, porque às vezes dá medo, mas vai com medo mesmo. Bem, queria agradecer também ao convite, né, querido aqui de vocês, também por nos oportunizar a voz, né? A gente fala tanto de voz, mas é sempre prazeroso ter esse alcance social. Queria agradecer também a Lu, ela não sabe, mas no dia do júri, no final do júri, eu estava claramente emocionada, né? Minha voz até embargou, e eu queria que você soubesse que foi através do teu olhar que eu vi que eu estava chegando até as pessoas, né? Eu vi que você ficou emocionada. Eu até falei para a Roberta, olha, teve umas 3 carinhas ali que o olho brilhou. Eu falei, conseguimos passar nossa mensagem. Conseguimos nos fazer entender. Porque mais uma vez eu volto a dizer, mais do que o juridiquês é alcançar mentes e corações. E quando a gente não alcança os dois, que a gente alcance o desconforto de ouvir aquilo pela primeira vez. Então, para mim, foi uma honra me olhar nos teus olhos, tá? Ai, obrigada. Queria também A honra agradecer a foi você, minha minha. querida Flávia, pela oportunidade, por termos sido convidadas através do nosso capitão lá do Bausa, né? É uma honra, foi um grande prazer. E também, olhar aqui para a câmera, né? E falar isso, reiterar tudo que a Roberta falou, é desconfortável desconstruirmos padrões, principalmente aqueles que são confortáveis, né? O sonho do príncipe, o sonho que a felicidade está necessariamente no casamento, mas poucas felicidades são mais gratificantes do que a gestão da própria autonomia, a certeza de que você comanda os teus passos e de que você comanda a tua vida, de que você tem autonomia sobre a gestão das tuas emoções e que nas tuas emoções só você manda. Isso é muito importante. E se o amor vier, quando vier, né, como diz a música, né, que venha compartilhar, somar e sermos felizes, porque a gestão dos direitos é uma gestão, conforme disse a Roberta, uma gestão de felicidade e autonomia. Então, sejamos felizes sem violência. Perfeito. Meninas, maravilhoso. Eu estou, assim, encantada. Vocês são fantásticas. Acho que foi muito engrandecedor. A gente aprendeu muito, né, Lu? E vocês já estão super convidadas para a gente fazer uma segunda parte, porque a gente tem muito o que falar. Sim, eu só chamar Muito o que falar. E a gente vai ficando por aqui. A gente falou muito, mas somente coisas importantes e fantásticas. E nos vemos, né, Lu, no próximo episódio. Até mais, pessoal. Show! Nossa.